Oi, gente, tô de volta para a gente finalizar a nossa série sobre traços e transtornos de personalidade. Hoje a gente vai falar da personalidade obsessivo-compulsiva, que é o último grupo do cluster C ou grupo C, que é o grupo dos ansiosos e medrosos. Vamos lá entender que personalidade é essa. Eu sei que muita gente confunde esse traço de personalidade ou esse transtorno de personalidade com o toque, e a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá. Então, finalizando o cluster C, ou grupo dos ansiosos e medrosos, a gente vai falar da personalidade obsessiva-compulsiva, que também é chamada de anancástica. Já falamos do dependente e do esquivo-evitativa, e hoje o tema é obsessivo-compulsivo. Então, que personalidade é essa? Como é que ela funciona? Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém assim. Então, essa personalidade tem esse padrão difuso de ordem, de organização, de controle mental e de perfeccionismo, que termina custando muito flexibilidade e muita eficiência. Então, termina perdendo a flexibilidade e diminuindo a eficiência das atividades e dos relacionamentos que ele faz e que ele tem. Para a gente caracterizar como um transtorno de personalidade, como eu falei, precisa acontecer em várias áreas da vida dessa pessoa e precisa iniciar no início da vida adulta. Então, para a gente classificar como um transtorno de personalidade, a gente precisa ter pelo menos quatro desses critérios, que são uma pessoa extremamente preocupada com os detalhes, com as mínimas regras, com listas, com ordem, com organização e com os horários e às vezes termina perdendo o objetivo principal da tarefa. É um paciente que demonstra um perfeccionismo tão exagerado que concluir a tarefa, que finalizar uma tarefa termina sendo muito difícil. Ele fica preso naquela rigidez, naquelas regras, e esperando concluir um trabalho de uma forma tão perfeita que isso demora ou ele não conclui, ele não consegue terminar. Então, é um paciente que é excessivamente dedicado ao trabalho, à produtividade, aos negócios. É um paciente que muitas vezes ele não tem atenção com as atividades sociais e o lazer, ele é muito rígido, ele é muito certinho, e aí termina deixando as atividades de lazer de lado. É um paciente também que é muito escrupuloso, muito inflexível e cheio de moral, de ética, de valores, respeita muito essas características nas pessoas, e normalmente isso não pode ser explicado pela cultura onde ele está inserido. Ou seja, a gente vive numa sociedade em que muitas vezes a moral, a ética não é tão valorizada. Então, qualquer excesso de moral e de ética já é considerado um pouco além do que a gente espera para a sociedade em que a gente vive. Em outras sociedades em que esses valores eles são muito mais exacerbados ou valorizados, por exemplo, na Alemanha, digamos assim, o que é considerado exagerado é um pouco a mais do que a gente espera. É um paciente que muitas vezes tem dificuldade para descartar objetos, às vezes eles são acumuladores, objetos que não têm valor ou que não têm nenhum valor sentimental, nenhuma utilidade, ele termina tendo dificuldade para descartar, às vezes são acumuladores. Então, ele reluta muitas vezes em dividir as tarefas, em confiar no outro, porque às vezes ele acha que o outro não vai ser tão perfeccionista e tão rico em detalhes para fazer uma tarefa que ele precisa. Às vezes prefere trabalhar sozinho para não precisar contar com o outro, para não precisar contar com a responsabilidade do outro. E essa é uma parte bem interessante, que muitas vezes é uma pessoa que ele adota esse estilo de vida muito miserável, né? Então ele não gasta com coisas para si, ele termina usando roupas velhas, carro velho, não se importa em usar coisas que às vezes estão até estragadas, porque ele tem certeza que o dinheiro é só para ser acumulado. Normalmente é uma pessoa rígida e uma pessoa teimosa. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim, não é? E quem são os personagens da ficção que guardam muitas dessas características da personalidade obsessiva compulsiva? Vamos lá. O personagem Melvin, do Jack Nicholson, no filme Melhor Impossível, é um característico obsessivo-compulsivo. Ele é viciado em trabalho, segue aquela rotina rígida, fica irritado quando alguém quer que ele saia da rotina. Ele termina afastando muita gente dele por conta disso, afastando a esposa, porque não consegue se desligar do trabalho. Qualquer possibilidade, mesmo que pequena, de sair daquela rotina já gera um estresse muito grande para esse personagem. Daí a diferença do transtorno obsessivo compulsivo ou TOC para a personalidade obsessiva compulsiva ou anancástica.
O paciente com a personalidade obsessiva compulsiva, aqueles traços, aquelas características fazem parte dele, ele não consegue ver como anormal e seguir todas aquelas etapas, ser inflexível para ele é bom, é confortável, ele não se sente mal. O que faz ele sair, o que exige que ele saia dessa situação de conforto é que vai deixar ele desconfortável. No toque, não. O paciente se incomoda, o paciente se distrai, o paciente tem perturbação por ter pensamentos obsessivos, que são pensamentos repetitivos, intrusivos, muitas vezes, e a personalidade obsessiva não. Ele está super confortável naquela situação de inflexibilidade. Quem mais? A personagem Brienne, do Game of Thrones, também é uma figura característica com traços de personalidade obsessivo-compulsiva, extremamente detalhista, inflexível, perfeccionista, se apega demais ao trabalho. Ela é tão inflexível que ela não consegue, delegar a tarefa para mais ninguém, porque acha que ninguém vai seguir o objetivo. E esses objetivos ela chama até de promessa, de tão comprometida que ela é. Me conta aqui se você tem alguma dúvida sobre esse transtorno, se você se identifica com ele ou encaminha para alguém que você acha que pode se identificar. Até mais.